Passaporte alemão, japonês, coreano, passaporte sueco, talvez é algo que você esteja interessado? Muita gente tem esse sonho de ter uma dupla cidadania, de ter outro passaporte, porque isso facilita às vezes sonhos que você tem de estudar, morar, trabalhar fora. Mas vocês sabiam que por um acaso do destino, o passaporte mais valioso lá na Dark Web é o nosso? Sim, o passaporte brasileiro vale muitos dinheiros na Dark Web e os motivos não são legais. Eles são bem assustadores, na verdade. Se você não estava por dentro desse assunto, bem-vindo a um vídeo que talvez vai te trazer um pouco de trauma. Aumento da venda de passaporte ilegal na Dark Web preocupa especialistas. Documentos são vendidos por até 5 mil dólares americanos. A gente tá falando, gente, de coisa aí, ó, de mais de 27 mil reais. Sinistro. E antes que você vire pra mim e fale, nossa, que ideia maravilhosa. Tô sem dinheiro pra viajar, né? Não vou usar o meu passaporte mesmo. Que tal eu vender e ganhar uns 30 mil reais? É muita conta pra pagar, é muito boleto, é muita dívida. Gente, estamos falando da Dark Web, né? Bora acordar? Pelo amor de Deus, acorda! Dark Web, nem todo mundo é obrigado a saber, é um lugar, né, nas profundezas da internet onde as pessoas entram para cometer crimes. Ou você entra na Dark Web porque você quer cometer um crime, ou você entra porque você quer assistir um crime, e se você é uma pessoa chonga que nem eu, que não sabe se proteger aí das coisas sinistras que existem na internet, o vulgo hackers, é você entrar ali na Dark Web para você ser hackeado, para roubarem os seus dados, para invadirem sua conta do banco e roubar seu dinheiro. Então eu acho que assim, a chance de você entrar na Dark Web achando que vai ganhar 30 mil reais e sair com dívidas absurdas é muito mais grande, tá? Então fique aí o alerta antes que você, né, assista esse vídeo, pare, não assista até o final e fale, nossa, é um sinal do destino. Não, não é um sinal do destino. Pois é, gente, não sei se vocês assistiram há um tempo atrás uma reportagem do Fantástico falando sobre aqueles espiões russos que foram presos no Brasil e eles foram presos portando o passaporte brasileiro, né? Eu acho que por aí a gente já começou a ter uma noção do porquê que o nosso passaporte brasileiro ele é tão valioso, né? Porque que espiões estão usando o nosso passaporte para sair, né, livres por aí. E a primeira razão na verdade, a primeira razão é uma razão boa. O Brasil tem ótimas relações diplomáticas com vários países do mundo. Se você olhar aqui, ó, mais de 170 países não exigem visto para brasileiros. Conheça destinos. Aqui, ó, tem um mapa em vermelho aos que a gente não pode. Eu acho incrível a nossa capacidade, e eu me incluo nessa, porque afinal de contas eu estou aqui, ó, no Canadá. A gente ama idolatrar e querer ir para esses países, tudo que estão em vermelho, né? Já morei na Austrália, inclusive, nossa, eu sou super guilty aqui, ó, nesse gráfico. Mas a gente também tem muitos países em verde, onde a gente pode sim ir sem visto, e vocês podem ver que é maioria. Então a gente tem aqui, ó, países da Ásia que não exigem visto. A gente tem Armênia, Cazaquistão, gente, Cyprus, essa ilha aqui é maravilhosa. Emirados Árabes, também já morei lá. Hong Kong, Indonésia, amo esse lugar. Maldivas, Israel, tive muitos probleminhas nesse lugar, né? Nossa, posso até contar nesse vídeo mais pro final. Então assim, África, Seychelles, cara, África do Sul, só lugar lindo. Ó, América Central, a gente tem Bahamas, Barbados, 1 milhão de coisas. Nem se fala América do Sul e Europa. A gente praticamente na Europa inteira, a gente tem livre acesso, né? Com ressalvas, porque a gente tem que levar em consideração que existe períodos, né? Você não pode simplesmente entrar nesses países e ficar para sempre. Inclusive, eu tenho que ir embora aqui do Canadá já, né? Pra eu não estender meu visto e ter problema com a imigração. Mas assim, o Brasil tem relações diplomáticas muito boas e tem brasileiro em todo canto desse mundo. Então assim, esse é um dos motivos que é um motivo mais light, assim. Mas o segundo motivo é um motivo que muitas pessoas não percebem, porque eu acho que, né, a gente vive no Brasil e a gente tá acostumado com a miscigenação do Brasil. Eu mesma, né, eu tenho primos que são japoneses. Sim, primos que nasceram no Japão, vieram com os pais. Ela foi pro Japão conhecer um japonês, mas vieram morar no Brasil. Tanto que as maiores comunidades de japoneses fora do Japão estão em São Paulo. As maiores comunidades de libaneses fora do Líbano estão em São Paulo também. Então o Brasil é muito rico nisso, né? É só olhar pro norte, pro sul do Brasil, é muito claro. Brasileiro tem cara de tudo. Qualquer pessoa pode ser brasileira. E isso pode ser muito perigoso. Por quê? Não só porque as pessoas, né, os criminosos, os agentes, sei lá do que, todo mundo visa o passaporte brasileiro e isso é perigoso pra gente. O que acaba acontecendo muito é passaportes de brasileiros serem roubados. Então eu, né, você, a gente tá, sei lá, visitando, passeando, viajando por destinos diferentes e aí de repente nosso passaporte
some. Às vezes some até dentro, sei lá, do Airbnb, do hotel. Eu tenho uma história sinistra da época que eu trabalhava na aviação e eu tinha um chefe. Eu voei com esse cara 3 vezes, né? Ele era chefe de cabine, purser. Na terceira vez que eu voei com ele, eu tive coragem de perguntar. Porque sempre, em todos os briefings dele, tendo brasileiro ou não tendo brasileiro, ele sempre falava, se cuidem, bom voo e tomem conta dos seus pertences, principalmente se você for brasileiro. Na primeira vez que eu ouvi, eu olhei, indiano, ele nem era brasileiro, indiano, eu falava assim, esse cara não sabe do que ele tá falando. Tá mandando a gente se cuidar? Tipo assim, as pessoas têm que se cuidar com a nossa presença nos lugares. Brasileiro nasceu com sagacidade. Brasileiro nasceu com a malandragem. O que esse cara tá falando? Eu não tava entendendo. Aí na terceira vez que eu voei com ele, eu perguntei. E ele falou assim, olha, Carol, faz 10 anos que eu trabalho nessa companhia aérea. E da maioria esmagadora das vezes que algum tripulante perdeu o passaporte, ou teve passaporte furtado, ou desapareceu de dentro de quarto de hotel e ele não tem explicação, a maioria das vezes eram brasileiros. Se você não sabe, o seu passaporte é muito visado porque vocês não têm cara. Qualquer um pode ser brasileiro. E coincidentemente, nesse voo que ele me falou isso, eu tava voando com uma brasileira com ascendência japonesa. Então, tipo, era muito estranho ver da tripulação quando eles olhavam pra nossa bandeirinha no uniforme. E aí eu tava com a bandeirinha do Brasil e ela também. E aí eles olhavam pra minha cara e também não achavam que eu tinha cara de brasileiro, porque sabe-se lá qual é a cara de brasileiro na mentalidade deles. Eles falavam, nossa, como assim vocês são brasileiras? E a gente falava, meu filho, você pode ser brasileiro. Você com essa cara de árabe poderia muito bem ser brasileiro. E não tinha nenhuma pessoa naquela tripulação, desde a pessoa da Nigéria até a pessoa, sei lá, da Finlândia. Todos eles poderiam ser. Por quê? Porque a gente é um país muito miscigenado. E os criminosos tiram vantagem disso. Pasmem. Eu acho, assim, assustador. Então, desde essa época, sempre que eu viajo, eu mantenho 100% do meu passaporte sempre no meu corpo, sabe? Eu não deixo na mochila, eu não deixo em lugar nenhum, porque a gente é muito boca de sacola. Muito boca de sacola. Qualquer pessoa que vem falar com a gente, da onde você é? Ai, Brasil. Aí a pessoa, Brasil, que legal, não sei o quê. Você sabe se o fulaninho da mesa do lado tá escutando o que você tá falando? Porque a gente fala alto, tá? Não adianta falar que não, a gente fala alto. E aí um escuta que você é brasileiro, já fica o quê? De olho em você. Gente, não dá pra ser songo-mongo em aeroporto. Eu já fiz um vídeo aqui, ó. Assista. Será que eu consigo fazer no Midjourney? Crie uma foto com 20 pessoas, cada uma de uma etnia diferente, misture gêneros, idades, tamanhos e nacionalidades. Quero uma foto extremamente diversa. Todos felizes, rolando carnaval. Remind me later. Já usaram o Midjourney? De vez em quando eu tenho essa brisa de usar o Midjourney. Ah, gente. Às vezes ele não entende o que eu falo também. Eu fico muito chateada. Vamos pegar essa foto aqui. O que vocês acham dessas pessoas? Esse aqui tem cara de brasileiro? Porque pra mim, seria facilmente. Esse segundo, não tem uma pessoa aqui que não se passaria por brasileiro. Vocês me desculpem, nem aqui, ó, todo mundo tem cara de brasileiro. Mas se você parar pra prestar atenção nas feições e quando você viaja bastante, né, e eu tive esse privilégio de viajar bastante, você consegue perceber o quanto em determinados países as pessoas são iguais. Por que um brasileiro quando vai pra Austrália, nossa, eu tenho um amigo que ele mora agora na Alemanha e ele sempre foi tirado de tipo, ai, brasileiro mediano. Nenhuma menina queria beijar a boca dele. Real, assim, ninguém queria beijar a boca dele. Na Alemanha, as minas se estapeiam. Por quê? Porque ele é diferente. Então, no Brasil não tem tanto isso. É claro que a gente tem padrões estéticos, né, que são impostos e tudo mais. Eu acho um pouco peculiar, assim, interessante de se pensar. Inclusive, gente, eu sempre falo aqui sobre o Sudeste Asiático, né? Fiquem muito ligados sempre. Então, passaportes brasileiros falsos são encontrados por polícia na Tailândia. Não sei se vocês perceberam, mas a minha voz tá estranha. Tô bebendo um chazinho de gengibre com limão e maple syrup. Tá osso. Não paro de tossir. Uma rede acusada de fabricar centenas de documentos falsos foi desmantelada essa semana na Tailândia. Passaportes brasileiros foram encontrados com os falsários. Ó, lá na Ásia tá custando R$5.000 aí, por volta de. De acordo com a polícia, os passaportes descobertos em Bangkok eram vendidos entre 1.200 euros a 2.000 euros. Meu Deus do céu. De quanto que é essa reportagem? 2016. Nossa senhora, porque eu tô vendo aqui. Nossa, que saudade de quando o euro era isso aqui. Que saudade. Quanto que é 2.000 euros hoje em dia? Eu nem vou falar pra vocês que vocês vão querer fazer o que vocês não devem, né? Que é vender o passaporte de vocês. Não pode. Então, gente, moral da história, eu queria trazer essa informação aqui, porque eu acho ela interessante. Quis trazer uma vivência minha também. Eu nunca tive nenhum amigo meu, nenhum colega, e nem eu mesma tive, graças a Deus, meu passaporte furtado em nenhuma viagem, mas eu acho interessante a gente ficar ligado, principalmente por esses motivos. Porque vale grana, porque o mundo do crime tá de olho na gente,
por conta desses benefícios, né? E por que também, né? Acho que faltou ressaltar isso. Eu acho que não é só a questão da diplomacia que o Brasil tem com outros países, eu não acho que também é só por conta da nossa cara, mas eu acho que é muito para poder circular livremente sem chamar nenhuma atenção. Eu não tô achando exatamente aqui na reportagem, mas eu li em algum lugar falando as nacionalidades que visam muito o nosso passaporte. Mas eu acho que não é difícil de pensar, né? São os países que têm dificuldades diplomáticas, né? Então, de repente, se você tem, sei lá, um passaporte do Iraque, que é um país que vira e mexe, tá em guerra. Se você tem um passaporte, aí como eu disse, né, pra vocês, quando eu falei Iraque, agora eu lembrei, mas deixa eu terminar esse raciocínio. Esses países que têm mais dificuldade, esses passaportes chamam atenção, né? Então imagina uma pessoa chega no Brasil com um passaporte do Iraque, ou um passaporte do Irã, ou qualquer outro país mesmo, um passaporte russo, né? Por que os espiões quiseram o nosso passaporte? Porque o passaporte deles chama a atenção, principalmente esses países que atualmente estão em guerra. E aí quando eu falei do Iraque, eu lembrei de Israel. Quando eu fui com as minhas amigas, na época que eu era comissária de bordo, e eu e mais 3 amigas visitar Jerusalém, né? A Terra Santa, gente, bons tempos. Eu fico tão triste com essa guerra que tá acontecendo, porque eu fico vendo os destroços que estão nos lugares que eu tenho foto, sabe? Assim, tipo, eu fico arrepiada só de pensar as coisas que acontecem lá. Mas o que rolou com a gente no aeroporto? A gente, muito ingênuas, iríamos de fato de férias. Só que na época, os Emirados Árabes e Israel não tinham as relações diplomáticas que eles tinham hoje. Eu tô falando de 2016, 17, acho que era 2017, no ano que a gente foi. Então, a gente começou a ter problema na hora de entrar, tudo mil maravilhas. Eu comecei a perceber esses problemas de relações diplomáticas quando os nossos cartões não passavam em lugar nenhum, gente. Cartão com bandeira Visa, Mastercard, não passava. E aí eles pegavam e falavam, onde vocês moram? Não, mentira. Primeiro eles perguntavam, de onde vocês são? A gente, Brasil. Ah, Brasil, não sei o que, super felizes. Mas aí, quando eles viam que o cartão tava lá, qual que era o nome do banco? Putz, não vou lembrar, mas é o nome árabe dos Emirados Árabes. Eles já fechavam a cara. Tipo, como assim? Vocês moram nos Emirados Árabes? O que vocês fazem lá? Por que vocês estão aqui? Já começava, tipo, uns questionamentos muito loucos. E aí, o pior aconteceu quando a gente foi sair do país. O que eu acho muito contraditório, porque, tipo, a gente já tava no país, a gente viveu lá uns dias, tal, na hora de sair, eles implicaram com a gente. Na hora da revista, pegaram todos os nossos passaportes. Por quê? Porque eram passaportes brasileiros. Eu e as minhas amigas, cada uma com uma cara diferente. Se você colocar as 4, uma do lado da outra, para um gringo analisar suas feições, eles iam falar que cada uma é de um lugar diferente. Ah, essa aqui, Itália. Essa aqui, França. Essa aqui, Índia. Essa aqui, Coreia. Tipo assim, nunca iam falar que a gente é do Brasil. Todo mundo com passaporte brasileiro. Esses países que vivem em guerra, eles ficam muito ligados nisso. E aí, o que aconteceu? Eles foram folhear os nossos passaportes. Gente, os meus últimos 5 vistos eram só de países muçulmanos. Eu tinha ido pra Indonésia, tinha passado acho que um mês na Indonésia. Eu tinha ido para as Maldivas, que também é muçulmano. Eu tinha visto de residente dos Emirados Árabes. E eu tinha ido pro Egito também, recentemente. Então, tipo assim, me levaram pra uma salinha, mandaram eu ficar nua. Foi uma humilhação atrás de humilhação, tá? Vocês já sabem dessa história, já contei aqui 1000 vezes, mas basicamente minha amiga quase que teve que embarcar no avião descalça, tá? Eles despacharam assim livro, começavam a debochar da nossa cara, pegavam um livro e falavam, acho que isso aqui é uma bomba, acho que vai ficar comigo. E a minha amiga, não, é o meu livro, se você quiser despachar, sei lá, passar no raio-x, mas me devolver, por favor, vou ficar muito grata. Nossa, a gente foi humilhada, tá? Humilhada no aeroporto de Israel. Então fiquem muito ligados, porque caso impliquem com vocês em lugares assim e fiquem olhando muito pro seu passaporte, principalmente se você viaja muito, né? Se você é um brasileiro que viaja, eles vão duvidar de você. Principalmente se você tiver num grupo de pessoas que tem muitos vistos de muitos lugares. A gente era o combo perfeito pra eles acharem que a gente era espião, tá? Então é isso. Não vendam os passaportes de vocês na Dark Web. Um beijo e até a próxima.